Então agora o que é que eu preciso fazer para ter este compromisso com o outro e para conseguir que efetivamente a gente chegue a bom porto? Eu dou algo, o outro dá algo. Não vai ser tudo como eu quero. Eu vou ter de perder. A verdade é essa. E um divórcio é um luto. E eu estou em sofrimento. Eu acho que nos ajuda, efetivamente, a ver outros ângulos da vida e a ganhar a tal da maturidade. Nós temos que colaborar sem gostar uns dos outros e sem concordar. Ou seja, eu vou ter de construir uma narrativa e é aqui que entra de repente, mas espera, isso não é manipulação. Não, isso é... Olá, Marcela. Olá, Mafalda. Olá, Ana. Olá! Olá. Sejam bem-vindas ao nosso podcast para um divórcio mais consciente. Hoje temos uma convidada, que é a Ana Catarina Martins, é consultora em marketing, de influência e especialista em branding pessoal. O seu trabalho é ajudar figuras públicas e influenciadores a transformarem conhecimento em conteúdo relevante, autêntico e impactante. É defensora de uma comunicação ética e transparente e acredita que a liberdade é um valor inegociável. Para além da vertente profissional, partilha também com a sua comunidade o lado humano e real e assume-se feminista, ansiosa de corpo e alma, mas sempre com vontade de fazer da vida uma história. Bem-vinda, Ana. Eu adorei, obrigada! Senti muito representada, obrigada. Olha, eu fiquei assim logo com uma vontade daquelas, porque a tua bandeira é a comunicação ética e autêntica. Nas redes sociais, para ti o que é que significa isto? Comunicação autêntica e ética. A ética surge da necessidade de responsabilidade, ou seja, eu saber não só que me devo representar a mim, ou seja, quase podíamos dizer que a ética por si só representa também a autenticidade, porque a comunicação ética pressupõe que os meus valores, que aquilo que eu sou, está diretamente respeitado naquilo que eu comunico e trago para o público. Em simultâneo, não é tudo sobre e só sobre mim. Então eu tenho que ter consciência do público que eu tenho diante de mim, como é que vai receber aquilo que eu estou a trazer e que consequências é que poderá ter para as suas vidas, para as suas realidades e decisões. Então eu acredito sim que nós, quando comunicamos com o outro, a comunicação, ela não é unilateral, mesmo que as redes sociais possam fazer parecer isso, ela é assim bilateral e tem um impacto direto no outro. A comunicação existe exatamente nesta exteriorização de quem nós somos e em contacto com o outro, nós queremos, e pressupõe-se na conversa, uma reação. Então nós somos responsáveis e precisamos de ética exatamente nesse exercício. Fizeste-me agora lembrar de uma tendência que há agora assim aí na vanguarda da comunicação, da interação, das relações, que é a responsabilidade pessoal, que é um tópico para nós muito relevante, que é cada pessoa é responsável pelo que pensa, pelo que sente, pelo que faz, pelo que não faz. E o fazer inclui o escrever, o falar, como se comporta e também sobre as suas expectativas. Portanto, no fundo, nós somos responsáveis pelo que passa, pelo este mundo interior que está aqui dentro de nós, mesmo que seja em resposta, ou como ele se comporta em resposta ao que acontece cá fora. Isto, para nós, foi super importante chegar aqui, é mesmo um valor também para nós, no divórcio consciente, super relevante. O que é que começámos a perceber? Uma tendência um bocado polarizada para isto, que é, se tu és responsável pelo que se passa dentro de ti, eu posso fazer o que eu quiser, toma tu conta do que sentes e do que pensas, que eu não tenho nada a ver com isso. Agora aguenta, tens que assumir a tua responsabilidade pessoal. E, portanto, começámos a perceber que há aqui um limite da responsabilidade pessoal que tem a ver com a responsabilidade relacional e que tem tudo a ver com a comunicação, não é? Tal e qual. Sim, estava a ouvir e estava a pensar, entramos quase naquele discurso de que o bom senso quase já não faz sentido, não é? O que é o bom senso? Nós vemos isto a acontecer muito na comunicação social, nas redes sociais, quase um desvirtuar do que é o politicamente correto, como se o politicamente correto fosse mau. E aquilo que eu sinto, e perdoem-me a generalização, é que o politicamente correto é, no fundo, o respeito pelo espaço comum. E, de facto, se nós pensarmos no espaço público como um espaço público, ou no caso de um divórcio, vamos lá ver, nós saímos do espaço individual, porque aquele casal vivia em conjunto, de repente separa-se, e entra aqui neste espaço público em que existem coisas comuns, coisas ou pessoas, não é? Vidas em comum. Vidas. Exatamente. Vidas em comum. E nós precisamos perceber que o espaço comum, o espaço público, deveria ser quase uma elevação do eu, ou seja, eu não levo para o espaço público, eu não levo para o outro, nomeadamente,
tudo aquilo que eu penso, ou seja, de repente tenho uma opinião ou tenho um pensamento e aquilo sai-me só, não é? Ou seja, eu tenho de perceber que, efetivamente, quando eu estou nesse lugar, da mesma forma que eu estou aqui convosco, eu penso nas palavras, eu penso naquilo que é a minha mensagem e no impacto que essa mensagem, tanto que eu disse, perdoem-me a generalização, ok? Porquê? Porque há exceções a isto. Então eu faço essa ressalva. Porquê? Porque eu estou no espaço público, eu não estou no sofá da minha casa a mandar uns bitites e umas larachas para a televisão, não é? Ou seja, eu estou aqui a falar com pessoas e eu tenho de ser responsável também pelo que eu estou a gerar no outro. Exato. Então eu acho que essa elevação do eu, ela é fundamental para nós conseguirmos ter boas relações. E aquilo que eu sinto que está a acontecer exatamente, em vez de ter uma elevação do eu, é quase um olhar para o eu permanente, quase como se o espelho fosse constante e tudo fosse só sobre mim. Exatamente. E a partir daí nós vemos a polarização e estas bolhas de ideias, estas câmaras de eco permanentes em todas as vertentes da nossa vida, muito influenciadas também indo buscar aquilo que falávamos há pouco pelas redes sociais. Assumir a responsabilidade pessoal não é, nem tem que ser assim, tipo, sermos bulldozers da responsabilidade pessoal dos outros e do cada um por si, não é? Mas não precisa ser o contrário, que eu não posso dizer nada. Exatamente, não é? E anular-me de tal maneira porque, cuidado, se outra pessoa se sensibiliza, coitado do outro. Então, no fundo, é um convite para fazermos uma coisa que tem a ver com a maturidade, mas que parece que é difícil de passar esta ideia, que é nós conseguimos sustentar duas coisas em simultâneo, conseguimos sustentar a responsabilidade pessoal e a relacional ao mesmo tempo. Eu não preciso de escolher entre uma e outra, não é? E tem sido tipicamente, e olhando aqui para a história, a tendência de ou vou para uma e estou sempre no cuidado do outro e muito preocupada ou seja, coitado do outro ou coitado de mim, não é? Exato. De repente estamos aqui nestes polos. Ou cuido de mim ou cuido do outro. Exato. Não é? E na verdade, adultos saudáveis e maduros, em princípio, conseguem cuidar das duas coisas em simultâneo. Em princípio sim, mas eu acho que há um trabalho individual muito intenso para nós conseguirmos chegar a esse lugar. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Não só, eu acho que nós precisamos de melhores ferramentas de comunicação e, na verdade, ninguém nos ensinou a comunicar. Eu acho que nós precisamos ler mais e, na verdade, ler mais e ler melhor em termos de qualidade. Não estamos a falar de repente, estarmos só a ler livros técnicos, que é uma coisa que tem acontecido muito, por exemplo, nas redes sociais. Quando entramos nestes temas, nós vemos muitas recomendações de, e atenção, os livros técnicos são super importantes, nomeadamente na comunicação. Comunicação não violenta, e nós entramos parentalidade positiva, nós entramos neste universo, mas se calhar nós também precisamos de enriquecer as nossas experiências pessoais. Então ler, por exemplo, romances de autores renomados, os clássicos, eu acho que nos ajuda, efetivamente, a ver outros ângulos da vida, a experimentar em termos emocionais e a ganhar a tal da maturidade intelectual e emocional, através de livros, filmes, séries. Eu acho que a literatura tem realmente aqui uma relevância. Sim, eu reparei que tu fazes esse lembrete constantemente, com alguma regularidade de leiam, ler. Sim, porque eu acho que nós pensamos melhor quando lemos melhor. E nós falamos melhor quando pensamos melhor. Então, nós precisamos de repertório, da mesma forma que o vocabulário que nós temos, ele vem, seja da nossa vida, não é? Direta, aquilo que nós vivemos, mas também aquilo que nós lemos, aquilo que nós consumimos. Se nós temos o nosso vocabulário, se ele está limitado a essas experiências, então eu preciso enriquecer estas experiências para ter mais vocabulário e eu preciso enriquecer imagens mentais para conseguir depois, por exemplo, estar aqui convosco e fazer comparações ricas, analogias, porque é isso que faz com que vocês também percebam melhor aquilo que eu quero trazer, não é? Porque os nossos pensamentos, eles não são, e esta é uma grande dificuldade, que é, eu às vezes, eu própria não tenho total clareza daquilo que eu acho, daquilo que eu acredito, daquilo que eu sou. E quando eu não tenho esta leitura sobre mim, como é que eu vou conseguir depois, no caso de um divórcio, por exemplo, ou antes do divórcio, na própria relação, como é que eu consigo estar com o outro, partilhar com o outro, se efetivamente eu não tenho, digamos que um livro escrito sobre mim, não é? Eu sou uma personagem em construção e que muitas vezes eu própria não me conheço. Então eu acho que a leitura, ela nos ajuda, a mim ajuda muito nesse exercício, e por isso é que eu gostava de inspirar outros a ler. A ciência comprova isso, portanto não é aqui um achismo baseado simplesmente na minha experiência pessoal. E depois, além disto, e de uma forma completamente insubstituível, eu acho que a psicoterapia, a psicologia tem de surgir aqui como uma base, porque efetivamente as pessoas não só têm todos os problemas para resolver e que precisam resolvê-los, como é uma ferramenta imprescindível para nós nos conhecermos além do espelho. É um convite que nós fazemos também constante, que é a análise, não é? A pessoa analisar-se, fazer o caminho do seu desenvolvimento pessoal é fundamental. Fundamental.
Fundamental. Olha, uma coisa que quando estava aqui a pensar nesta conversa, como é que a nossa comunicação nas redes sociais pode impactar depois nas nossas relações pessoais? Achas que há aqui uma relação direta? Total. Sim, total. Em várias camadas. Fiquei entusiasmada, até me endireitei assim na cadeira para responder. Senti. Exato. Porque de repente, lá está, eu tive várias imagens, aquilo que eu estava a dizer, eu tive várias imagens a surgirem e nós precisamos segmentá-las, porque eu imagino que quem ouça este podcast tenha, ou seja, existam diferentes perfis. Eu acho que aquele que mais se relaciona de uma forma direta é, por exemplo, em caso de divórcio, nós podemos mostrar ou não podemos mostrar os filhos. De repente, o marido faz o marido, no caso não é marido, o ex-marido, o pai, faz uma coisa, a mãe faz outra, ou o pai... não é? 2 pais, 2 mães, e eu acho que é importante nós percebermos que as redes sociais, se não são uma área discutida como ponto de partida, porque há tanta coisa para discutir num divórcio e na parentalidade, a verdade é que as redes sociais neste momento começam a ser um assunto. E começam a ser um assunto não só em situação de divórcio, que é aquilo que nos traz aqui, mas inclusive nós casados, por exemplo. É engraçado e as coisas vão mudando, a nossa clareza e a nossa maturidade. Quando eu fui mãe, eu fazia uma leitura e tinha um posicionamento em relação à partilha de conteúdos nas redes sociais, e à medida que a minha filha com 17 meses, portanto também não tenho assim imenso tempo, mas com 17 meses, ainda assim, fez com que eu tivesse uma mudança de posicionamento. E essas mudanças de posicionamento obrigam a uma conversa com o pai. Portanto, as redes sociais, efetivamente, elas têm de ser discutidas. E têm de ser discutidas a nível no caso, exposição, estava eu a falar, mas também têm de ser discutidas sobre, por exemplo, a utilização. Podem ter acesso, não podem ter acesso, têm o telemóvel, quando é que começam a ter um telemóvel? Então, se nós entramos aqui... Não é? É um mundo para falar e é um tema muito atual, mesmo muito atual. Sim, e perigosíssimo. Também. Mas começando logo por aí, como estavas a dizer, não é? O que é que podemos partilhar dos nossos filhos? O que é que podemos partilhar da nossa vida de casal, familiar? E muitas vezes essas conversas não acontecem. Não acontecem tudo, não acontecem. Não é? Eu acho que até podem ser um exemplo para muitas outras coisas, que é, não acontecem porque provavelmente a larga maioria de nós pressupõe que nós estamos alinhados. E não necessariamente. Eu até digo mais, Ana, eu tenho a impressão que a maior parte de nós pensa assim, se é isto que eu acho é porque o outro também acha igual. É isso, estamos alinhados. Exatamente. É que pensamos todos igual, não é só o que é, ok, pensamos diferente, mas por acaso estamos alinhadas agora. Exatamente. Acho que há pessoas que fazem ainda menos que isto, que é, ok, se é assim que eu penso, é assim que toda a gente pensa. É unânime. Não é? Um clássico, eu era incapaz de fazer ou dizer isto. Como é que aquela pessoa teve coragem? Tal e qual. Porque pensa de outra maneira e faz as coisas de outra forma, não é? Ou eu já sabia, se eu tivesse dito, se eu visse alguém fazer-me e não é, soprar e virar para o lado, eu já sabia que ela me estava a dizer que não. Sim, mas para outra pessoa isso pode não ser interpretado desta forma, não é? Portanto, esta ideia de que não temos que explicitar o conteúdo mental porque achamos que outra pessoa tem que ler os sinais e interpretar à luz daquilo que é a nossa realidade interna. Sim, um bocado... Total, eu acho que há coisas que nós podemos, em total acordo, mas há coisas que nós ainda podemos aceitar que estão no inconsciente comum, ou seja, roubar é errado, matar é errado. São valores universais. Não é? Ou seja, podemos aceitar que, ok, se aquela pessoa viu alguém a fazer mal a outra, à partida, tem um comportamento com o qual eu me identifico, certo, no entanto, as redes sociais não estão no nosso inconsciente coletivo, porque as redes sociais surgiram muito recente. Exatamente. Ou seja, como é que eu posso esperar? É que eu acho que isto é uma conversa mesmo muito específica, que é sobre exposição. E a verdade é que, até aqui, nós nunca precisámos falar sobre isto. Não é? Ninguém, salvo raríssimas exceções, tinha os filhos, de repente, a tornarem-se famosos em telenovelas, salvo raríssimas exceções. Havia isto já a acontecer. Sim, mas eram casos isolados. Não é? Exato, não é? E não era no acesso de uma coisa que nós carregamos constantemente. A minha filha vê um telemóvel e diz, mamã, papá, ela sabe qual é o telemóvel de um, qual é o telemóvel do outro. Ou seja, isto faz parte do nosso dia. Faz parte do nosso dia, mais até... Por exemplo, eu vinha com anéis, que eu tirei os anéis. Eu uso mais o telemóvel
telemóvel do que eu uso aqueles anéis. Ou seja, o telemóvel já não é um acessório, é quase uma extensão de nós. Nós fazemos tudo através daquele telemóvel. E muitas vezes o que acaba por acontecer é que, como nós fazemos tudo através daquele telemóvel, nós damos aquele telemóvel também às crianças muito rapidamente. E então, seja através da câmara, seja através desta utilização, nós nunca nos vimos a viver esta realidade. Então estas conversas, elas nunca existiram, os nossos pais nunca tiveram estas conversas, nós somos a primeira geração, de repente, com filhos, não é? A educar com esta questão presente, e nós partimos muitas vezes do pressuposto que estamos todos alinhados, e não necessariamente, porque efetivamente isto é mais importante, depois também acho que é este ponto, que é, como é algo tão corriqueiro, torna-se quase como se fosse uma banalização, digamos assim. Olha, mas tocaste aí num ponto tão importante, que é parece-me mesmo fundamental e urgente, que é também a educação também para a comunicação digital. Porque nós vamos assistindo a conflitos muito, muito sérios no que toca à parentalidade não conjugal, mas de relações que ainda não estão totalmente fechadas, de pessoas que expõem conteúdos que o outro, que já não é um casal, já não estamos a falar de casais, mas estamos a falar eu expus coisas do meu filho que o outro não está minimamente alinhado, ou expus, às vezes posso não ter exposto, mas está nas entrelinhas, não é? Está nas entrelinhas. Mas até que ponto também isto toca depois também nos meus próprios direitos, que é, eu posso não estar a expor o meu filho, mas induzo sobre o tipo de vida que o meu filho tem na minha casa, não é? E o outro lê. Isto leva a conflitos intensos, muitas vezes não ditos, que vêm dali. Nós já sabemos ler que isto vem, acontece-nos frequentemente, nós vermos uma publicação e dizer, pessoas que nós acompanhamos, em contexto ainda de divórcio e separação, isto vai dar asneira. Quantas e quantas vezes nós vimos uma publicação ou muito feliz, ou crítica, ou mais ácida, ou mais... Ou num determinado local. E nós pensamos, isto vai dar. Para quê? Muitas vezes, mas para quê? Qual é a necessidade agora? E tu tocaste aqui realmente de uma coisa que eu ainda não tinha pensado. A necessidade que nós temos todos, e isto é transversal em contexto de divórcio e não contexto de divórcio, não é? Da educação, da comunicação digital. Sim, e voltamos à elevação do eu. Porque é que eu tenho de levar isso para o espaço público, não é? E aí, quando falamos em educação, só fazendo a ressalva, porque eu acredito que seja isso que estás a dizer, não é só sobre crianças, é sobre nós adultos, não é? E o respeito que falávamos inicialmente, ele tem de acontecer em todos os lugares, sendo que as redes sociais meio que criam esta sensação de bolha e de controlo, mas ao mesmo tempo de uma indireta pública que vai para aquela pessoa. Eu sei que estou a escrever para aquela pessoa, estou a partilhar para que aquela pessoa veja, mas em simultâneo não é uma mensagem privada, ou seja, vai assim diluído, exatamente. E a distância física leva-nos... Há uma comparação que muitas vezes é feita em relação às redes sociais com a Ágora da Grécia Antiga. E eu acho que, efetivamente, é uma comparação extremamente interessante, mas que tem falhas estruturais que precisam ser trazidas, e eu acho que aqui este paralelo, eu acho que faz todo sentido, que é, se nós pensarmos na Ágora, a Ágora colocava as pessoas fisicamente num lugar físico também, não é? Ou seja, eu digo uma coisa, por exemplo, eu estou aqui convosco, eu digo isto, eu estou a lidar com os vossos olhares, eu estou a lidar com os vossos rostos, com as vossas reações, eu tenho de lidar a seguir com as vossas respostas, ou até interrupções, não é? Portanto, isto tudo está a acontecer aqui. Nas redes sociais, nós estamos a falar sozinhos e estamos distantes, ou seja, não tenho fisicamente esta proximidade com o outro, então eu não sinto essa necessidade de responsabilidade para com o outro. Então isto leva-me a ter determinados comportamentos, mais até, podemos dizer, em alguns momentos inusitados, porque, efetivamente, e depois ainda há outra camada aqui, que é, eu não vejo o outro, mas eu, por exemplo, quando vejo-me a mim. Se vocês pensarem, não é? Eu estou a gravar um vídeo. Eu, quando estou a gravar o vídeo, estou-me a ver a mim. Isto é quase a lenda de Narciso em pleno século XXI. Sim. Porque eu estou a ver-me a mim, estou a gravar, depois eu vou editar este vídeo, enquanto eu estou a colocar, por exemplo, legendas ou uma música, eu estou a voltar-me a ver em repeat, não é? Ou seja, aqui de forma repetida,
Ou seja, isto é um namoro com o eu, para o qual o nosso cérebro, inclusive, ele não está preparado para este nível de exposição. Basta nós pensarmos que, enquanto espécie, nós fomos desenvolvidos para nos reconhecermos numa poça d'água, num riacho, não é? E, de repente, nós temos não só espelhos em casa, como temos um telemóvel permanentemente a mostrar a nossa imagem. Então, o nosso cérebro, este ego, não é? Acaba por ficar aqui insuflado, inflamado, até vou-lhe chamar uma inflamação do ego, que eu acho que é importante nós percebermos, ou seja, para responder, porque é que as pessoas fazem isto? Eu acho que fazem isto por isto, esta distância do outro e este centro em si que leva a este desvirtuar do que teoricamente poderia ser certo ou errado em contexto de uma relação. Faz sentido? Sim. Sim. Desculpa, Ana, eu perdi-me por uma fração de segundos, tive um pensamento intrusivo e fiquei a processá-lo. É que eu estava a ver, Estavas-me a ver. Exato. Estavas a ler. Falhou-me aqui qualquer coisa. Não te falhou nada. Isto também é interessante do ponto de vista da comunicação. Tu estavas a comunicar. E bem, o canal estava desimpedido, mas o processamento da recepção teve aqui uma interferência, eu tive um outro pensamento e eu apercebi-me, coisa que nas redes sociais não acontece. Ou seja, é muito mais rica esta troca, não tem nada a ver, mas eu acho que é importante nós percebermos que efetivamente isto vai acontecer com adultos e vai acontecer com as nossas crianças, ou seja, quando elas começarem a ter acesso às redes sociais, elas ainda têm menos noção dos olhares dos outros sobre si. Ou seja, são elas com uma câmara. Eu acho que isto já começa a acontecer. Não, isto já acontece. Já acontece. Eu acho que há outro fenómeno que é muito importante e que eu acho que não se tem falado suficientemente sobre isso, que tem a ver também com determinadas fases de desenvolvimento. Por exemplo, na adolescência... Vou interromper só por uns breves segundos para te entregar informação muito relevante. Se és um profissional da área da família, da infância ou adolescência que quer apoiar efetiva e intencionalmente pais e filhos que vivem num contexto não conjugal ou que estão a passar por uma separação, então vem fazer formação, mentoria e supervisão connosco. Semeia bons princípios, rompe padrões e ultrapassa obstáculos metodológicos. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação, também temos apoio e formação para ti. Porque em vez de traumáticos, a separação e o divórcio podem ser uma reparação, com crescimento emocional e pessoal para todos os envolvidos. Para mais informações, segue um link na descrição do episódio. E agora, vamos já voltar à nossa conversa. Tem a ver também com determinadas fases de desenvolvimento. Por exemplo, na adolescência há um fenómeno que é natural, que é aquela sensação costumava-se chamar, não é? O síndrome da plateia imaginária, que todos os adolescentes têm, faz parte do seu desenvolvimento. Portanto, os miúdos adolescentes têm a sensação que estão sempre, toda a gente está a reparar neles, que eles existem e que toda a gente está focada neles. E nós já passámos por isso, vocês lembram-se dessa fase em que a sensação que entro num café, toda a gente viu que eu entro num cinema às escuras e tenho a certeza que toda a gente me está a ver. Isto aos 14, 15, 16 anos. Felizmente isto vai passando e depois nós sabemos que, quer lá saber, alguém vai estar a reparar em mim. Começamos a perceber que, afinal, as pessoas não estão assim tão focadas em nós. Mas isto faz parte do desenvolvimento. E os miúdos, nesta altura, o que é que nós adolescentes fazíamos? Chegávamos a casa, fechávamos a porta... Ok, a plateia agora está lá fora, eu aqui posso descansar. Os miúdos já não têm isso. Entram em casa e a cena continua. Porque eles continuam expostos, como tu estavas a dizer e bem, puseram os seus vídeos, puseram as suas imagens. Portanto, a cena, por um lado, a plateia não é tão imaginária, porque já existe mesmo muita plateia. Por outro lado, ela não cessa, não para. Os stories estão durante 24 horas, a gente pôs aquilo e aquilo fica lá a bombar. Portanto, eu já não estou lá, mas estou. E aquilo continua. E os adolescentes estão sujeitos a isto. Chegam a hora de dormir, não vão dormir descansados de a plateia agora morreu para mim, agora posso só dormir. Não é. Eu estou a dormir e sei que há plateia que continua a assistir. Isto para os jovens é de uma brutalidade. E a sensação que eu tenho, isto já sou eu a especular, que é, a sensação que eu tenho é que este síndrome da plateia imaginária está-se a prolongar para a idade adulta e, portanto, temos adultos hoje em dia que ainda não conseguiram sair daí devido a todo este contexto. Sim. O que... especulação. Especulação. Mas tenho essa sensação, sim. Tenho essa sensação e no mundo da influência eu sinto que isto leva-nos aqui para um lugar... Vou ser repetitiva, narcísico,
Brutal, exatamente por isso. Estamos sempre a ser observados, então a minha vida é uma performance constante. Exato. E a minha vida real é um bastidor dessa performance. Ou seja, aquilo que eu faço em off é para estruturar aquilo que eu mostro em on. Portanto, sim, quase que podemos dizer que se isto, enquanto adultos, nos queima todos os fusíveis possíveis de uma cabeça lúcida, enquanto crianças e adolescentes, então, é de uma violência brutal. Olha, eu por acaso assisto a famílias, não é? A danos de influencers. Eu fico mesmo assustada, penso, a vida destas pessoas, e são diariamente não sei quantos vídeos e tudo fotografado, os momentos todos filmados, fotografados. Esta comunicação, e tu apelas muito a isto, não é? Que é a comunicação autêntica e ética. Sim, mas a autenticidade não é um Big Brother. Eu acho que nós precisamos ter essa... Aliás, o Big Brother é tudo menos autêntico, se nós pensarmos um bocadinho sobre o assunto, não é? A autenticidade, até é uma coisa que eu acho que nos leva aqui para um lugar de confusão, que é, certamente já vos aconteceu, vocês dizerem uma coisa e depois a seguir dizerem, desculpa, não era isto que eu queria dizer. Ou seja, a primeira coisa que nos sai da boca não necessariamente é aquilo que nos representa, tanto que nós dizemos e redizemos e mais à frente, aliás, eu dizia-vos que inicialmente eu tinha um posicionamento em relação à partilha da minha filha nas redes sociais, mudei o meu posicionamento, portanto, a gente vai mudando inclusive de ideias. Há coisas que eu defendo hoje que amanhã eu vou criticá-las. E aí se chama maturidade e a vida a acontecer, não é? Portanto, faz parte. E nós vamos errar, Portanto, faz parte. E, aliás, a própria ciência faz isso. Se nós pensarmos, não é? Ou seja, aquilo que hoje é certo, certeza, não será certo amanhã. 20 anos, com certeza. Faz Nem parte. Precisa, ainda por cima, a transformação atualmente é muito rápida, não é? Exatamente. Portanto, se nós vemos isto a acontecer na ciência, em nós, na nossa vida, isto também vai acontecer. Portanto, em primeiro lugar, eu acho que precisamos aceitar isto. Agora, quando nós olhamos para este nível de exposição permanente, e uma procura também por uma certa coerência, ou seja, por aquilo que seria a construção de uma marca pessoal, a marca pessoal é o auge do capitalismo, não é? É quando nós, de repente, transformamos nós próprios em produto. E quando nós transformamos, ou seja, quando eu sou um Isso produto... agora até me doeu, Ana. Disseste, a sério, senti mesmo aqui o impacto de pensar, nunca tinha pensado assim. Eu estou a tomar antidepressivos. Digo isto assim, logo assim. Não, porquê? Porque, efetivamente, e quando ouvi a minha apresentação, inclusive, eu tenho vindo, ou seja, quanto mais nós estudamos sobre um assunto, mais mergulhamos nesse assunto, mais questões, ele também ativa-nos, não é? E se nós pensamos que a liberdade é um valor para mim fundamental, então quando eu de repente eu constato facto, mas aquilo que está a acontecer nas redes sociais é a transformação da minha vida como produto em que no meio da minha vida, reparem, eu encaixo anúncios, não é? Ou seja, há uma telenovela a decorrer e no meio eu estou a encaixar anúncios. E estou a encaixar anúncios da forma mais perversa de que há registro, em que estes anúncios surgem de produtos que eu estou a utilizar, ou seja, eles encaixam-se na minha vida como se fosse a vida real. No entanto, têm guião, são gravados, cortados, editados e aprovados. Ou seja, exemplo prático. Hoje, eu gravei uma campanha, gravei 3 conteúdos que aconteceram hoje e vão, à partida, na próxima semana, ser partilhados. Ok? Mas quando as pessoas virem aqueles conteúdos, no caso em específico, eu faço esse disclaimer, ou seja, vou dizer que isto foi gravado previamente, mas eu podia não fazer e recriar, e nós vemos isto a acontecer, ou seja, isto acontece hoje em dia, e é considerado, inclusive, que assim é que é bem feito. Porquê? Porque a pessoa que está a receber acha que aquilo foi espontâneo. Exatamente. E atenção, pode ser espontâneo. De trabalho. Por exemplo, o que eu gravei hoje, isto é raríssimo de acontecer, mas por acaso aquilo que eu gravei hoje não tinha guião. Ou seja, eu literalmente liguei a câmara e eu falei. Portanto, aquilo que está ali é a minha história, aquilo é tudo verdade, é autêntico, no entanto vai para a aprovação. Ou seja, indo para a aprovação isto leva tempo. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou sair agora de Lisboa, ou seja, vamos pensar em duas realidades. Uma coisa é aquilo que vai acontecer, outra coisa é o que podia acontecer. Então, eu vou sair de Lisboa e vamos agora passar uns dias em família para Grândola. Eu podia ignorar esta parte, trazer aqueles stories como se eu ainda estivesse em Lisboa, vocês iam assistir àquela telenovela em que se encaixa um anúncio que faz sentido naquela narrativa e eu, em simultâneo, estava em Grândola a fazer aquela publicação.
No caso, o que vai acontecer não é isso, ou seja, eu vou fazer este disclaimer e vai existir, mas não fica tão fluida a narrativa. Então, nós nunca vivemos um período como este, porque nós aceitávamos que, por exemplo, uma pessoa famosa que estivesse na televisão, se calhar nem usava aqueles produtos. Neste momento, não. As pessoas que aparecem nas redes sociais, nós pressupomos que efetivamente aquilo é autêntico e genuíno. Então, no fundo, o que eu estou a fazer é transformar em negócio aquilo que é a minha realidade. Ou seja, eu uso estes copos porque estes copos são patrocinados. Eu uso esta base porque esta base é patrocinada. E porquê é que eu escolho esta e não outra? Porque se calhar foi com esta que eu tive a oportunidade. Mas é de ótima qualidade, certo, mas ainda assim há um viés. E de repente todo este meu cenário, ele existe e ele acontece porque efetivamente eu tive parcerias e tive patrocinadores a colocarem, quase que, reparem, a pessoa X fez a decoração, a marca Y colocou os móveis na minha casa. É quase como se fosse um set televisivo, mas que na verdade é onde eu vivo. Eu estou lá. Isto tem muitas camadas e quando se envolvem crianças então em simultâneo, nós, pronto, aí temos todo um outro universo, mas sim, por isso é que eu digo que é o auge do capitalismo, porque de repente nós vemos isto a acontecer, ou seja, as marcas, elas precisaram, e atenção, quando eu digo isto, nós precisamos, eu acho que esta é uma lição imprescindível para os nossos relacionamentos, nós podemos ouvir as coisas, atenção que eu sou especialista nesta área, não é? Ou seja, o meu trabalho sempre foi, trabalho há mais de 10 anos em marketing, trabalho com marcas e com influenciadores. E eu acho que nós podemos ver o lado sombra e ainda assim, com antidepressivos no meu caso, ainda assim, não, mas porque obriga aqui de repente a algumas reflexões e a algumas desilusões que efetivamente eu percebi que o mundo não era assim tão cor-de-rosa, mas nós podemos ainda assim continuar a perceber vantagens. Aquilo que acabou por acontecer é a partir dos anos 60, quando nós vemos as marcas a precisar, ou seja, temos muitas marcas, a oferta é maior do que a procura, nós precisamos que as marcas se diferenciassem e ganhassem uma identidade, é isso falar em branding, ganhassem uma identidade própria. O que é que acabou por acontecer em simultâneo? É que ao passar do tempo, essa identidade perdeu carisma. Então nós precisámos de humanizar as marcas. E começámos por humanizar através dos seus fundadores e depois com o surgimento das redes sociais, através dos criadores de conteúdo. Então nasce assim o marketing de influência e agora inclusive já temos outra evolução a acontecer, que é, não é só o marketing de influência, mas o próprio consumidor a produzir conteúdo, ou seja, ser influenciador, ele próprio na utilização do conteúdo, como criador de conteúdo, digamos assim, sem alcance, mas que produz conteúdo para a marca. E então, quando nós olhamos para isto, nós percebemos que o capitalismo, efetivamente, está-nos a levar aqui para um lugar onde, e as redes sociais, obviamente, neste paradigma, que promovem, incentivam isto, está-nos a levar para um lugar em que o nosso eu passa a ser monetizável. E aqui há muitas camadas que, efetivamente, vão ter um impacto direto, seja em nós, seja nos nossos relacionamentos. Uau, nunca tinha pensado nisto tudo. Deixaste-me agora aqui a cabeça no nó. Então vamos voltar aos básicos. Podemos? Claro. Então vamos voltar ao tempo da pedra e do fogo. Não vamos tão atrás. Mas podemos ir, porque à volta de uma fogueira, não é? Talvez não vamos tão atrás, mas se fôssemos aqui, e que eu acho que faz sentido para quem nos está a ouvir, falar então de comunicação e falar fora das redes sociais. Isto porquê? Porque quando nós trabalhamos em separação, em divórcio, em parentalidade não conjugal, o que na verdade nós sabemos tem tudo a ver com o mesmo, que é relações entre pessoas, nós falamos imenso sobre comunicação, a importância da comunicação. Falamos de várias coisas, uma delas é importante aprendermos a comunicar. Tu já tocaste aqui esse assunto, mas acho que valia a pena voltarmos a falar nele sem pensar nas redes sociais, pensando aqui no face-to-face, não é? Que é, podemos aprender a comunicar, e isto não é evidente para toda a gente. É como se eu vou aprender sobre isso, não vai ser intuitivo, não vai ser natural, vai ser estranho, parece que eu não sou suficientemente bom ou boa na interação e estou a aprender truques para enganar os outros. Ou seja, até é mau, não é? Sou má pessoa. Não é? Estou aqui a preparar-me, estou-me a preparar porque é uma coisa que nós convidamos as pessoas a fazer. E é falso por isso, porque se eu me estou a preparar, não é autêntico. Não é autêntico, não é espontâneo, não é natural, não é... É ardiloso. É ardiloso, exato, tem um esquema, tem uma agenda. Então, gostava de te ouvir a falar um bocadinho sobre isto. E outra coisa que também gostava é quando depois as pessoas às vezes até percebem que é, ok, bora lá então, vamos lá fazer a formação, vamos fazer o curso, vamos fazer... Mas depois o feedback às vezes é, não funcionou. Eu fiz tudo o que vocês nos ensinaram, mas não funcionou. E quando nós, mas não funcionou como?
E o que é que nós percebemos? As pessoas sentem que não funcionou quando não conseguiram o objetivo que tinham para aquela comunicação. Então gostava de ouvir falar sobre estes 2 tópicos. Aprendizagem e o funcionar. Sim. Em relação à questão do ser ardiloso, eu acho que isto até tem uma razão de ser. Se nós pensarmos, porque estava a ouvir e diante de uma advogada, efetivamente, se nós pensarmos num processo de divórcio, que é, vamos pensar, por exemplo, num momento de tribunal, seja uma coisa assim, não é um litigioso, uma coisa, efetivamente há uma preparação da pessoa e daquilo que ela vai partilhar. Não estou errada, pois não é que eu nunca passei por isso, mas... Sim, tu tens que definir de forma clara quais são as tuas intenções, não é? E se na não o comunicação... fazes, vais falhar na tua comunicação. Exato, mas até, por exemplo, o que é que deve dizer ao outro, o que é que não deve dizer ao outro, o que é momento, não é? Porque é uma negociação, não deixa de ser. Então, há uma preparação. E essa preparação, essa é uma leitura também muitas vezes feita aos advogados, não é? Que até não abona muito à identidade, à persona do advogado, em que de repente nós achamos que eu faço isto para ter aquele objetivo e então por isso isto acaba por ser uma estratégia. E a estratégia não vem no sentido positivo, vem neste sentido do ardiloso e da manipulação. Exato. E nós confundimos persuasão com manipulação. Efetivamente, a manipulação pressupõe o outro não se aperceber daquilo que eu estou a fazer e por isso ser levado a tomar uma decisão que seria contrária à sua vontade, enquanto que a persuasão não necessariamente é isto. O outro, ele tem consciência, ele tem informação e ele toma a decisão de forma espontânea. O que é que acontece? A forma como eu comuniquei influenciou o outro a tomar uma determinada decisão, coisa que, isto é tão simples quanto, se eu chegar a um café e eu disser bom dia, tudo bem, e fizer um pedido, eu tenho um tipo de reação da pessoa. Se eu chegar lá de cara fechada e disser um café, nem por favor, nem nada, eu vou ter outra reação provavelmente da outra pessoa. Ou seja, a forma como eu chego ao outro tem um impacto direto na forma como ele a seguir me vai retribuir. É uma ação-reação, não é? Então, a forma como eu comunico vai, sim, potenciar ou aumentar a probabilidade de eu conseguir atingir, sim, um objetivo ou não. Agora, qual é a grande questão, a mim parece-me, em relação à aprendizagem da comunicação? Aquilo que eu observo é que, em larga escala, o que nós vemos é a apresentação de metodologias, de passos a passos, de fórmulas. E essas fórmulas, elas são extremamente úteis. Ou seja, com isto eu não estou a dizer que elas estão erradas. A questão é que na aplicação do dia-a-dia eu não tenho um guião. Então, eu vou decorar isto e depois há outra coisa que é, nem pareço eu, quando me encaixo naquelas fórmulas, nem pareço eu a falar. E então, sim, valido a crença que eu já tinha, que era o quê? Isto não é autêntico. Não é autêntico. Então, o que é que eu acho que pode ser interessante? Nós irmos além das fórmulas. Ou seja, se aquilo que nos entregam é as fórmulas, quem está a receber a informação, eu acho que deve ter a autonomia para perceber o que é que está por trás das fórmulas. Ou seja, quando falamos em comunicação não violenta, temos de nomear os sentimentos. Ok, então, eu tenho que cumprir aquelas regras naquela estrutura daquela forma? Não. Eu preciso é perceber que eu vou ter de separar a pessoa do seu comportamento. Ou seja, eu vou ter de garantir que eu não chego ao pé do outro e digo, tu chegas sempre atrasado, tu és um atrasado. Não, eu vou dizer, olha, eu vou nomear o facto e dizer como é que aquilo me faz sentir. Mas no meu estilo, na minha linguagem, portanto, eu vou perceber o esquema e vou extrair desse esquema aquela que é a informação que efetivamente me é útil. Em simultâneo, eu acho que quem dá a formação e quem entrega conteúdo nestes tópicos também deve, se calhar, aprofundar-se um bocadinho mais, ou seja, ir um bocadinho atrás daquilo que são estas fórmulas, apesar delas serem extremamente atrativas, mas entregar ao outro a informação que efetivamente faz o outro pensar. Ou seja, basicamente, a pessoa, para comunicar melhor, ela precisa se elevar um bocadinho mais em termos intelectuais. Ou seja, nós precisamos, daí a leitura, não é? Ou seja, nós precisamos realmente de ter aqui mais ferramentas e de perceber um bocadinho melhor o outro e estas dinâmicas para conseguirmos comunicar melhor. E para isso eu não vou lá com fórmulas, para isso eu vou lá efetivamente estudando sobre comportamento humano, estudando sobre psicologia, ou seja, não é uma formação do fim de semana que provavelmente me vai resolver toda a questão. Se não, eu também não teria esse resultado que é, mas isto não funcionou. Porquê? Porque a comunicação, eu perceberia que a comunicação ela é muito mais ampla e complexa do que isso. Em primeiro lugar, não é, eu tenho um objetivo, sim senhor, é um facto, mas como numa negociação, e a comunicação é um ato de negociação, como numa negociação eu posso conseguir o caso ideal, ou o menos ideal, mas aceitável, ou quiçá ir para o inaceitável. Ou seja, isto pode acontecer, porquê? Porque eu não controlo o outro, eu controlo-me a mim.
Ok, é um facto. Eu faço uma gestão de quem eu sou, da forma como eu comunico, da forma como eu me posiciono, do meu comportamento, das minhas palavras, das minhas ações, da forma como eu me apresento. É um facto. Mas o outro não. é imprevisível. E eu vou ter de aceitar esse imprevisível. Ou seja, não é o cumprimento de um objetivo. Agora, a verdade é, na comunicação, a ideia central, e no caso de um divórcio, por exemplo, a ideia central, à partida, não será... O objetivo não é eu ter razão, eu acho que depois também esta consciência de, na comunicação, ok, eu preciso ter um objetivo, certo, mas eu tenho consciência real de qual é o meu objetivo e quais são os objetivos que fazem sentido, se o outro é imprevisível, quais são os objetivos que fazem sentido. Por exemplo, eu ter razão não é necessariamente um objetivo de comunicação. Portanto, sim, a probabilidade, principalmente num divórcio, de existir um consenso tal em que a pessoa diga, está certo, olha, realmente... Não é? Porque às vezes a gente tem esta expectativa. Atenção, contra mim falo. Muitas vezes as pessoas têm a Eu expectativa diria de... que a maior parte das vezes as pessoas estão com essa expectativa. Mas imaginem um mundo em que isto acontece. É que eu não sei se vocês conhecem algum caso em que de repente vocês sentaram as duas pessoas e houve uma que disse, ei pá, eu nunca tinha pensado nisso, tu tens toda a razão. Não, mas posso dizer que já assisti a quase 100% dos casos em que a pessoa ia na expectativa de, eu demonstrando os factos, não é? O outro Vou vai dissuadir. Está naquela senda quase impossível de que o outro venha a ver... Tal e a qual como a assumir. pessoa vê. Eu acho que vou fazer uma comparação completamente estapafúrdia, ok? Mas isto é imaginarmos Putin sentado com Zelensky e nós acharmos que Putin vai dizer, Zelensky, vai dizer... Epá, eu não tinha chegado. Exato, eu não tinha chegado lá. Pá, desculpa lá, vou tirar as tropas todas. E acabou. E acho que esse exemplo ajuda a clarificar, mas o que é mais estranho é que se espera, porque tu vês, se espera que parece que isso vai acontecer. Mas por isso é que eu gosto deste exemplo, porque de repente eu acho que na minha Alguém realidade eu posso parece esperar. que tem a expectativa que se vão sentar e há um deles que vai dizer, olha... Não, Trump, não é? O Trump chegava e dizia, vamos lá sentar os três. Não, efetivamente, sim, não, pronto. Já esclarecemos a situação, já percebemos. Assim, eu acho que a pessoa comum, é um facto que eu acho que existe essa expectativa, mas eu acho que a pessoa comum facilmente consegue olhar para isto e perceber que é mais complexo, ou seja... Mas as pessoas às vezes nestas fases da sua vida elas estão emocionalmente tão sobrecarregadas e tão incapazes de olhar para de analisar as coisas com clareza e distanciamento, que têm essa expectativa. Tem, mas por isso é que eu acho que às vezes nós sairmos de nós e olharmos, por exemplo, para este exemplo, que eu disse que era estapafúrdio só pelo paralelo, não é? Mas eu acho que nos ajuda a retirar essa carga emocional, porque eu quando olho para dois amigos meus em conflito, eu tenho um tipo de posicionamento que não tenho quando é a minha vida. Então, se calhar, ajuda-me, eu de repente, criar essas personagens externas a mim, para eu conseguir reduzir o nível de emoção e aumentar o nível de razão, ou seja, menos emoção, mais razão. E quando eu vou para esse lugar, quiçá eu consiga perceber. Então, espera lá, para Putin tomar uma decisão destas, nós vamos precisar aceitar que, provavelmente, mesmo que ele... mas para o limite. Mesmo que ele perceba que errou, ele nunca vai admitir que errou, porque isso era extremamente humilhante. Então eu não posso deixar Putin, vamos para o Putin, para o nosso ex-marido, eu não posso deixar Putin nessa jogada tal que se sinta tão entalado, ou seja, eu trouxe tantas evidências que de repente ele sente-se tão entalado, porque isso provavelmente vai levá-lo para o polo oposto. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso aceitar que eu vou ter de dar uma passadeira vermelha para ele conseguir eventualmente sair. Ou seja, eu vou ter de construir uma narrativa, e é aqui que entra de repente, mas espera, isso não é manipulação. Não, isso é fazer com que o outro saia com dignidade. Porque todos nós queremos sair com dignidade. E entra aí o respeito. Ou seja, e eu acho que o respeito vem desta dimensão, que é eu respeitar o outro, respeitar a minha dignidade e respeitar a dignidade do outro. Ou seja, eu posso comunicar os meus limites, eu posso comunicar, mas sem interferir, sem, de alguma forma, corromper a dignidade do outro. E aqui, às vezes... Isso é uma regra de ouro. Mas eu acho que às vezes é extremamente difícil, não é? Eu acho que é muito difícil. Mas eu acho que este exercício mas ajuda-nos. tê-la presente... Tal e qual, mais razão, menos emoção. Eu acho que nós precisamos nestes momentos, principalmente quando há filhos, mas mesmo quando não há filhos... Eu acho que é uma regra que vale para todo tipo de comunicações, não é? Nós deixarmos o outro também sair com dignidade, não é?
Sim, sim, total. Numa comunicação, não é? Sim, não, estava a pensar se eu estar a dizer mais razão, menos emoção, faria sentido em todas as comunicações, mas continua a fazer, porque efetivamente nós somos seres emocionais, mas na prática, se nós pensarmos, aquilo que nos torna diferentes dos animais é exatamente o facto de nós termos aquilo que se chama de inteligência emocional. A inteligência emocional já pressupõe uma racionalização daquilo que nós sentimos em função do nosso comportamento, ou seja, aquilo que nós depois fazemos em função daquilo que sentimos, era isto que eu queria dizer. E se nós olharmos para aí, então, a razão, sim, precisa estar, se calhar, porque quando eu levo isso para o outro, eu preciso aumentar a razão e reduzir um bocadinho a emoção. Isso não significa tornar a comunicação menos emotiva. Significa, sim, eu saber o que é que eu estou a fazer quando me estou a expressar para o outro, para respeitar a dignidade do outro. Esse exercício é um exercício extremamente complexo, mas eu acho que é profundamente necessário. Acho que é muito necessário nas relações, então acho que é basilar. É basilar, isto era desde a infância, eu acho que, não é? Mas um dos valores da parentalidade consciente é o respeito pela integridade, a minha e a dos meus filhos, não é? E que tem muito a ver com isso, não é? De sairmos da comunicação, mantermos-nos na comunicação, sempre nesse respeito pela integridade do outro. E eu diria que é um sinónimo de dignidade, não é? A integridade pessoal do outro e a nossa própria integridade, diria que são sinónimos. Mas eu acho que para isso nós precisamos de um exercício, e por isso é que torna isto complexo, que é, se nós pensarmos que íntegro é sinónimo de inteiro, o que é que faz o outro sentir-se, porque não é sobre o que eu acho, é sobre o que é que o outro considera que é seu ao ponto de ser dele, não é? De ser a sua base. E esse exercício é um exercício que é extremamente complexo, porque de repente quais são os valores, ou seja, ele não se sente humilhado, vamos voltar ao Putin, não é? Ele não se sente humilhado em que parâmetros? Claro, não pode ser à luz do que é para mim a humilhação, porque a dele será com certeza diferente. Exatamente. Então esta negociação eu acho que é um exercício extremamente complexo, mas eu não vejo outra forma de nós em situações de conflito conseguirmos gerir. E mais, que é, eu posso não concordar com a pessoa, que eu acho que há aqui outra questão. Eu não só vou à espera que a pessoa me dê razão, como eu vou muitas vezes neste ambiente de conflito achar que só é possível, e eu acho que nós todos temos esta expectativa, só é possível nós colaborarmos, a ideia da colaboração, quando nós, aliás, se nós formos à internet e fazermos, senti que de repente entrei numa área... Mas quando nós vamos à internet e escrevemos colaboração, aparecem mãos juntas, não é? As pessoas de mãos dadas. E a verdade, a colaboração, nós temos que colaborar sem gostar uns dos outros e sem concordar. Nós temos é de encontrar um terreno comum. Então é importante. Não é? Lembrar. Eu aceitar que eu não preciso concordar com o outro para comunicar com o outro. Agora, nós precisamos é encontrar um objetivo comum. Vamos ao Putin e ao Zelensky. Espero que eles ouçam este podcast. Não eles, mas há alguém. Que obviamente as pessoas que estão por trás saberão isto melhor, inclusive, do que nós que estamos aqui a falar. Mas esta lógica de como é que eu sento estes dois homens frente a frente. Eu sento estes dois homens quando existir concordância de um único fator. Qual é o fator? Terminar com a guerra. Mas um quer os terrenos, o outro quer... Eu disse terrenos de propósito, que é para a gente pensar em partilhas, não é? Ok, certo. Mas não é aí que a gente tem que ter concordância para arrancar. A colaboração começa com eu e tu queremos este divórcio. Eu e tu vamos trabalhar para que os nossos filhos estejam bem. Ok, este é o terreno comum. Mas para mim os meus filhos estarem bem é outra coisa que não é a mesma que a tua. Isso é a seguir. Em primeiro lugar, nós precisamos deste lugar de concordância. Estamos os dois sentados com este objetivo. E isto não pode ser um pressuposto teórico. Isto tem de ser algo conversado. Nós vamos ter de construir essa percepção de ok, é por isso que nós nos sentamos, é por isso que nós conversamos. É este o fator. Ok. Então agora, o que é bem-estar para um, o que é bem-estar para o outro? E depois, a partir daí, outra coisa que eu acho que acaba por acontecer é, mas digam-me se estou errada, que é nós procurarmos não só concordância, mas depois de aceitarmos que não vai haver concordância, ok, não, nós estamos aqui só pelo bem-estar dos nossos filhos, certo? E o que é que nós queremos a seguir? Decisões. E a verdade é que, para nós colaborarmos no meio da discordância, tomar uma decisão fechada é extremamente difícil. Então, aquilo que nós deveríamos fazer para funcionar a comunicação é procurar testes. Ou seja, vamos testar isto. Então eu trago algo e eu tenho que perceber outra coisa, que é, se é uma negociação, eu dou algo, o outro dá algo. Não vai ser tudo como eu quero.
eu vou ter de perder. A verdade é essa. E um divórcio é um luto. E eu estou em sofrimento. Mas eu vou precisar fazer esse trabalho em mim, e aí já é o campo da psicologia, não é? Da psicologia, da psiquiatria, portanto, eu vou ter de fazer esse trabalho, mas quando eu estou diante do outro, eu não estou diante de um terapeuta, de um médico. Então aí, menos emoção, mais razão. Porque o que importa é atingir aquele objetivo. E o objetivo será o bem-estar dos filhos, ou então o acelerar do processo de divórcio. Ok, muita coisa, Ana, muita coisa. Então, por partes. Falaste aí um detalhe que não é um detalhe. Nós já falámos nisto várias vezes, Marcela. Um dos documentos que é necessário fazer-se quando há um divórcio, e mesmo que não seja um divórcio, porque às vezes quando há filhos, porque nós vamos falar aqui, quando falamos de divórcio, não estamos a falar só de pessoas que estavam casadas, mesmo pessoas que estavam em união de facto e estão a passar por uma separação, é a mesma coisa. Estão em condições análogas. Do ponto de vista emocional é extraordinariamente idêntico. Exato. Não há muita diferença dos casados civis e das pessoas da união de facto, e também não há muita diferença do ponto de vista da parentalidade. Não é assim tão diferente se havia um casamento ou não havia um casamento. E quando as pessoas se separam, independentemente de terem estado casadas ou não, há uma coisa que têm que fazer, que é, repara, um acordo de regulação de responsabilidades parentais. Eu tenho sido muito chata com isso, não é, Marcela? Porque, para mim, só o nome já está errado, porque aquilo pode não ser sequer um acordo. Aquilo é um plano de responsabilidades parentais. Que pode ter conseguido ser construído, mas uma coisa é regular as responsabilidades parentais, a outra coisa é chamar que aquilo é um acordo, porque nós podemos ter construído aquilo com base em muitos desacordos, mas é um plano que funciona porque conseguimos ter uma série de estratégias, de compromissos, de decisões que fomos tomando, às vezes com base nos desacordos. E negociámos os desacordos ao ponto de conseguir ter aquele documento. Se calhar isso é interessante, que é, em vez de procurarmos acordos, procurarmos compromissos. Ou seja, o trabalho serem compromissos. Eu acho que as palavras, lá está, a comunicação tem esta coisa fantástica, não é? Que é estes signos e significados. Eu acho que é importante, se calhar para nós sermos mais efetivos, perceber quais são efetivamente as palavras, passa aqui a redundância, a repetição no caso, quais são as palavras que representam aquilo que nós estamos à procura. E eu acho que aqui no caso seria compromisso. E isso é interessante, porque quando nós estamos a chamar as pessoas, dizemos, vão ter que fazer um acordo, para pessoas que estão altamente sensíveis uma com a outra, altamente, às vezes, ressentida, com dificuldade em perceber o que é que eu tenho a ver com esta pessoa. Não precisa. Sim, não é um sobretudo numa fase em que as pessoas têm que o fazer, não é? No momento da separação em que têm que organizar depois a vida familiar que se está a transformar e imperativamente vamos ter que agora combinar como é que vamos fazer isto, não é? Temos filhos, temos partilhas, temos que combinar. Mas estamos tudo menos de acordo e sabemos que dificilmente vamos chegar a acordo. Compromisso parece-me uma boa Até uma boa porque, palavra. voltando se nós formos não à internet, mas às nossas memórias afetivas, se nós pensarmos em acordo, pensamos logo, ou não passou bem, ou num abraço, vá, façam lá as pazes. Exato. E de facto, não é isso que a gente quer naquele momento. Há muitas pessoas... Podem querer, exato. Depende, mas há muitas pessoas que naquele momento querem tudo menos estarmos de acordo. Eu quero menos estar de acordo com aquela pessoa. É isso, ter de admitir a sua integridade fica em causa. É? O que me levou aqui foi por ter estado de acordo demasiado tempo. Há pessoas Exatamente. há muitas pessoas que esta foi a realidade delas. Eu tive demasiado de vezes de acordo com algo que não é autêntico a mim, que foi em esforço. Sim, e às vezes as pessoas também dizem isso, que é, eu cheguei aqui com a minha dignidade, com a minha integridade completamente de rastos e acabou disso. A partir de agora isto vai ser de outra maneira. E, portanto, estar a pedir a essas pessoas, neste momento, um acordo, podemos estar a pô-las numa zona demasiado sensível e que as pessoas não estão disponíveis por isso. Porque nós, às vezes, a assistir, até percebemos, eles estão mais alinhados do que aquilo que pensam, mas recusa é de fora, mas depois a recusa é grande. Por outro lado, pronto, essa era uma questão que eu acho que é mesmo muito importante. Outra coisa é isso, que é, nós não precisamos de estar propriamente em grande cooperação, nós precisamos de funcionar. Tem a ver com aquela tendência de que os pais têm que se entender. Sim, exato. E a nossa proposta é bom, se entenderem, espetacular. É mesmo muito fixe quando se entendem e eu cada vez quero ter mais pais que se entendem entre si. Lindo, espetacular, adoro. Porém, às vezes temos que começar pelo que é possível e às vezes o possível temos que funcionar
Pode ser que um dia a gente se venha a entender, mas agora temos que pedir o que é possível de se conseguir, que é funcionar. E não pedir propriamente o entendimento. E eu acho que nós precisamos de empatia. O que é que eu quero dizer com isto? No fim de uma relação, existe um luto da relação. Quando existem filhos, não há tempo para viver esse luto. Então, procurar logo esse entendimento, às vezes, não é possível. É muito precoce. Exatamente. Sim. Mas, através de uma comunicação assertiva, responsável, eu consigo ter um compromisso. Eu estava a ouvir e estava a pensar. Uma relação é um compromisso. Nós entendemos assim. Certo. Quando termina uma relação, há um novo compromisso a surgir, porque surge uma nova relação. Então, se calhar, não sei, estou a pensar aqui, mas eu acho que se calhar, se nós encarássemos isto desta forma, como, ok, o compromisso que tínhamos até aqui não funcionou, vai terminar, a partir de agora o novo compromisso é este. E vamos testar. Ou seja, é um compromisso, mas, ok, vamos testar. E o nosso compromisso neste momento é com isto. Eu sou pai, eu sou mãe, ou seja, nós neste momento somos uma equipa parental, não é? Portanto, já não somos um casal, o compromisso era ser um casal. Agora o nosso compromisso é ser uma equipa parental. E uma equipa, ela tem obrigações, ela tem uma dinâmica de comunicação, então vamos estabelecer essas regras, esses limites, perceber efetivamente o que é que nos faz sentir enquanto equipa, e fazer a transição, então, para esse lugar. Sim. Isso é super importante o que acabaste de dizer e é mesmo no ponto, é mesmo... Porque isso implica nós conseguirmos separar dois processos que estão a acontecer em simultâneo. Um que é o meu processo na relação pessoal com esta pessoa e que acabou, o compromisso, enquanto casal, e que eu vou precisar do meu tempo para lidar com isto. Vou precisar. E outra é, aqui em paralelo, a acontecer um compromisso que tem que ser contínuo, porque os nossos filhos não vão poder ficar em stand-by para os próximos episódios, e como é que eu consigo agora lidar com este processo em simultâneo, sabendo que também tem este a decorrer em mim. Então esta capacidade de nos flexibilizarmos e irmos de um lado para o outro, não é? Então isto faz-me lembrar, por um lado, daquela história da plateia que estávamos a falar ainda há bocado, que é, isto não é tudo só sobre mim, ok? A partir do momento que eu tenho os meus filhos, nós temos um compromisso que não passa só por nós os dois. Então, também isto não é tudo sobre mim. E quando vamos para estas conversações sobre os filhos, sobre qual é o plano parental, como é que vamos construir esta relação de coparentalidade, que é conseguir, de facto, desligar desse lugar e lembrar, isto não é sobre mim, isto não é sobre mim. Nos testemunhos, se tu pensares, Marcela, nos testemunhos que temos tido de pais e de mães que passam por isto e que as coisas correm mesmo muito bem, quase sempre eles dizem isto, que é, eu lembrava-me que isto não era sobre mim. Ou eu sabia que isto era o mais importante para os meus filhos, ou naquela altura o que eu estava a sentir ou a pensar teve que ficar para depois, não é? Sendo que o que é importante para os filhos, ou o bem-estar dos filhos, eu acho também interessante nós fazermos essa reflexão, ou seja, quais são os indicadores que me levam a perceber que o objetivo está a ser concretizado. Isto porquê? Porque eu quando penso em bem-estar, o bem-estar para mim pode ter uma interpretação, e para o Filipe, no caso que é casado comigo, ou seja, mesmo casados, pode ser uma interpretação completamente diferente. Claro. Então, e isto pode ser feito com o outro ou individualmente. Eu perceber, ok, então se, por exemplo, a minha filha é uma criança que não apresenta ansiedade, insegurança, é uma criança que me parece segura, confiante, isso é um indicador de bem-estar. Então, a minha avaliação não é sobre se o pai fez A, B, C ou D, mas o resultado nela está a ser este, o resultado emocional, o resultado físico. Então, eu tendo esta consciência, eu posso libertar o controlo, aceitar que o outro é diferente de mim e que ainda assim estamos a trabalhar para o mesmo. Porque aquilo que eu acho que acaba por acontecer é que nós até concordamos em larga escala, ou seja, quando comunicamos com alguém, e isto podemos levar até para a definição de objetivos em equipas. Ou seja, pensar nesta ideia de equipa eu acho que é extremamente útil. Porque o que é bem-estar, não é? E quando nós estamos no contexto profissional, o que é que nós fazemos? Definimos métricas. E normalmente no contexto pessoal nós não fazemos, até parece assim um bocadinho, não é? Impessoal. Mas a verdade é que nestes ambientes em que a emoção, ela está tão... exacerbada. Exato, nós vamos precisar
Uma das técnicas, vou fazer aqui um paralelo, também nada a ver, mas tudo a ver. Uma das técnicas, uma pessoa ansiosa, diagnosticada, antidepressivos, não é? Uma das técnicas, um dos recursos que se utiliza quando nós estamos a perder o nosso controle emocional, ou seja, esta regulação, eu não estou a conseguir, uma das técnicas para eu me regular é, por exemplo, eu começar a ativar o meu racional. Então, como é que eu faço isso? Eu posso, nesta mesa, dizer microfone preto, copo verde, ou seja, eu começo a elencar objetos que estão diante de mim para eu ativar esta consciência no momento e para tornar este meu lado, não é? Do cérebro, que não é lados na prática, mas pronto, nós acabamos por comunicar assim, que é mais racional, ele acaba por ser ativado e equilibra com a emoção, devolvendo-me o controle. Por exemplo, se eu estou diante de um filme que está a fazer chorar, esta pode ser uma estratégia para eu não chorar, se eu não quiser entregar-me aos arrepios do filme. Mas nestas conversas, ou seja, pensando aqui nestes momentos, se eu estou em sofrimento, se eu estou num lugar de alta vulnerabilidade e até algum descontrolo, então se calhar aquilo que eu preciso é ser extremamente racional na forma como eu estou com o outro e lido com aquela situação, ou seja, eu vou precisar criar aqui uma certa dissociação para conseguir garantir que eu sou efetiva no resultado final, e para isso eu preciso olhar com mais profundidade e se calhar ir buscar esta ideia de equipa e esta noção até do ambiente. Na escola nós já ouvíamos isso, no trabalho, que é eu posso não gostar daquela pessoa, mas eu vou ter de trabalhar com ela. Então aqui ativar esse mesmo lugar para de repente eu conseguir chegar a um resultado que é um resultado efetivo. Pode ser diferente, mas estamos a atingir os objetivos, então está tudo certo. Sim. É preciso depois também ter essa clareza de quais são afinal os objetivos, não é? Lá está, quais são as métricas. Exato. É preciso também ter essa capacidade, que é uma coisa que não é muito habitual de se fazer. Por isso é que é tão importante pedir ajuda, não é? Exato. Pedir ajuda, uma ajuda profissional é tão importante. Sim. Tanto no trabalho individual como no trabalho de equipa, que é, às vezes precisamos de um treinador, sim, de um facilitador, de um mediador, nós falamos em facilitador de parentalidade não conjugal, mas no fundo é essa figura, é alguém com formação específica que ajuda aquelas partes, aquela equipa, a arranjar ali os seus valores, as suas métricas, a sua estratégia, os seus planos, não é? E menos nos acordos propriamente ditos, eu diria. Da ideia de equipa. Eu também. Equipa parental. Sim, e é um termo muito mais interessante do que o casal parental, que, exato, dá aquela, até dói, não é? Sim. De quando as pessoas acabaram de separar casal, por amor de Deus, não dá. E gera, bloqueia mesmo a disponibilidade das pessoas sequer para a conversação. Mas também é importante, em algumas situações, perceber que não é possível equipa. E que, não sendo possível equipa, não é um bocadinho aceitar a realidade como ela é, que é um dos pilares do divórcio consciente, que é, eu sei que não posso fazer equipa com aquela pessoa. Eu tenho uma intenção clara que eu fique bem, que os meus filhos fiquem bem. Até que a outra pessoa fique bem. Que a outra pessoa também fique bem, mas eu sei que não conseguimos, que não vamos fazer equipa. Mas eu acho que isso também é uma forma de equipa. Que é, eu sei que o outro é o outro, que eu estou aqui, mas ainda assim, ou seja, porque esta questão, vou fazer uma comparação estapafúrdia, mas pode ser uma equipa remota, ela pode ser assíncrona, ela não precisa ser síncrona. Ou seja, eu posso, porquê? Porque no fundo nós estamos a trabalhar para o mesmo projeto, que é a educação dos filhos. O projeto é o mesmo. Então, de alguma forma nós somos equipa. A questão é... Estamos a partir do sítio que é, temos 2 adultos saudáveis, pronto. Sim. Portanto, porque podemos... Sim, claro. Pronto, vamos deixar de fora quando temos um adulto não saudável. Sim, e vamos deixar de fora a realidade em que só um adulto é que está a assumir, por exemplo, as crianças, não é? A parentalidade, exato. Portanto, crianças, adolescentes. Por isso, totalmente, mas eu acho que ainda assim, ou seja, em profundo desacordo, em profunda desarmonia, ainda assim eu posso encarar a equipa nesta lógica, que é um bocadinho no sentido de, vejam se isto faz sentido. Eu posso não gostar daquele colega de trabalho, mas também não tenho de relacionar com ele todos os dias. Está tudo certo. Ou seja, a gente está a trabalhar no mesmo projeto, mas eu não tenho de relacionar com ele. Ou seja, eu só preciso estar com ele em X reuniões. Ou seja, as coisas, as diretrizes, elas
tem é de existir. Há determinados momentos, e até podemos definir, por exemplo, falar de forma assíncrona, falamos por e-mail, falamos por WhatsApp, ou seja, arranjar uma forma o que é o assíncrono, ou seja, eu não preciso estar presente naquele momento a responder àquela pessoa. O WhatsApp parece síncrono, mas não é síncrono, é assíncrono. Ou seja, eu posso mandar-te uma mensagem e tu só me respondes amanhã. Exato. Portanto, criar esta dinâmica remota, que não é física, para gerir este projeto em equipa. Faz sentido esta lógica assim? Faz sentido, embora nós conseguimos salvaguardar que há situações que nem isso. Claro. Mas pronto, mas não queremos Mas ir para estamos essas. a entrar nos lados também Exato. dos não saudáveis, né? Quando tens um adulto, um pai ou uma mãe não saudável, pronto. Sim, eu acho... Os pressupostos são completamente diferentes. São diferentes, pronto. Vamos pôr esses... Sim, porque eu acho que pessoas que procuram uma solução e que ouvem este podcast podem assim, ok... Pelo menos era aquilo que eu gostava, que é, eu não tinha pensado, se calhar há esta ferramenta, olha, se calhar isto eu ainda não testei. E quiçá, algumas destas 500 coisas que a gente já falou aqui, sejam testes bem-sucedidos. Nós desenvolvemos um modelo do divórcio consciente, chamamos-lhe o modelo GP3S, em que há no modelo há ali um quadrante que não é possível sequer pensarmos em equipa de forma alguma, que é os quadrantes de baixo, ali que não assume a responsabilidade pessoal. Está altamente ressentido. Aí não é possível tu pensar isso. Nos outros quadrantes, sim, ainda que ressentido, mas uma pessoa que assume a sua responsabilidade pessoal, sim, não é? E a responsabilidade parental, sim. Faz-me todo o sentido esta proposta. Sim, e também lembrar que essa proposta não tem que ficar estanque nem para sempre assim. Às vezes há estratégias que são sazonais, digamos, ou que são temporárias, até as coisas chegarem a determinada mesmo a falta de capacidade. responsabilidade. Às vezes, ou seja, as pessoas não são uma coisa fixa, não é? Exatamente, sim, as coisas mudam. Sim, há fases transitórias. Quando a pessoa lá fica, é porque temos aqui um vermelho a acender. Se a pessoa lá fica ou não sai dali, não é? Pessoas que já funcionavam nesse quadrante ainda antes da separação, também acontece. Tipicamente, quem lá fica, porque é o seu modo de funcionamento, não é? Sim. Olha, nós estamos aqui a chegar ao final da nossa conversa. Ok? Prontas para isso? Temos de estar? Tem que ser. Tem que ser. É o luto do fim. Estamos todas de acordo. Estamos a chegar ao final. Temos um compromisso. Temos vários compromissos. Exato. Tínhamos compromisso de tempo. Tínhamos um compromisso também ter aqui um tema e um assunto que ia ser limitado no tempo. Não íamos poder ficar aqui ad eterno. Embora esteja a saber muito bem esta conversa, Ana. Obrigada. Obrigada eu. Mas temos aqui 2 momentinhos ainda antes de terminarmos. Um deles é que gostávamos de saber. Então agora, o que é que para ti é um divórcio consciente, Ana? Menos emoção, mais razão. Ok. Ou seja, trazer a consciência vem deste lugar de eu estar presente naquilo que eu sou e no respeito, não só por mim, mas como também pelo outro. Ok, maravilha. Nós chamamos reatividade. Há mais razão e menos emoção, chamamos menos reatividade, mais intenção. Exato. Eu acho que assim é uma forma mais simples. Eu digo esta frase muitas vezes e noutros contextos, ou seja, na comunicação como um todo. E efetivamente eu acho que numa situação de ruptura, com filhos principalmente envolvidos, ou num período em que nós precisamos chegar a um compromisso, vamos pensar, eu quero assinar os papéis de divórcio, o outro fez isto, fez aquilo, fez o outro, não quer, está a impedir, ok, certo, então eu preciso reduzir o meu volume para concluir este processo e depois a seguir ir sarar as minhas feridas, obviamente, aí entra a psicoterapia, mas nesta fase o meu objetivo é este, o meu objetivo pessoal, já nem estou a falar do compromisso em conjunto, o meu objetivo pessoal é este, ok, então agora o que é que eu preciso fazer para ter este compromisso com o outro e para conseguir que efetivamente a gente chegue a bom porto. E eu acredito que aí nós precisamos reduzir o botão da emoção e aumentar o botão da razão. Ok. Olha, outro tópico que queríamos trazer é que nós temos a Irmelinda Freitas nas nossas vidas e também temos agora no nosso podcast. E nós tínhamos-te desafiado a escolheres um vinho e tu escolheste aqui o Irmelinda Freitas, um espumante branco meio seco. Queres-nos explicar a tua escolha? Eu gosto muito de vinho, para começar. Mas escolhi o espumante porque quando vocês me fizeram este desafio, aquela que eu penso que é a minha bebida, eu acho que é espumante. E porquê? Primeiro, acho que é muito consensual
na larga maioria dos pratos e contextos. E depois, porque o espumante leva-me para um lugar feliz. O espumante está associado à celebração, está associado às conquistas, aos brindes, e então, quando vocês me perguntarem, não, é espumante, eu sou espumante. E então, e depois, quando me perguntaram qual é que era em específico, é o meio seco, porque, efetivamente, eu gosto, e porque aquilo que me veio logo à cabeça foi, a vida já é bruta o suficiente. Portanto, se nós pudermos trazer um toque de doce, eu acho que não só com as bolhinhas, o gás, não é, aqui do espumante, até a própria abertura da garrafa, se nós pensarmos, não é? É uma garrafa que ela se abre sozinha, sem ajuda. É uma garrafa em que ela faz um barulho festivo quando se abre. Então toda a experiência do espumante, eu acho que é uma experiência que pode ser extremamente inspiradora para a concretização de objetivos. Ou seja, quais são os nossos compromissos? Após um compromisso, o que é que a gente faz? A gente pode brindar. Então eu acho que esse deve ser o caminho individual e coletivo, comemorar mais, quiçá até festas de divórcio. Também é verdade, eu já tive partilhas de festas de divórcios. Portanto, se nós conseguíssemos que fosse uma festa de divórcio em que tivessem os dois presentes, então era o auge da situação. E aí a gente poderia colocar mais emoção. Mais histórias dessas, tenho certeza. Eu espero que sim, e eu espero que o vosso podcast também ajude nesse sentido, que as pessoas, elas criem mais concordância. O mundo está em guerra e nós precisamos, nem que seja junto daqueles que nos são próximos, garantir alguma paz. Então que o espumante nos venha incentivar a esses momentos de brinde e convívio. Eu brindo a isso, Ana. Eu também. Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada eu pelo convite.